Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, parábola Os Servos Vigilantes, com a nossa companheira Aline. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa jornada, né? Essa parábola é bem extensa, eu não vou ler ela toda, eu vou explicar ela, lembrar como ela é, porque a gente tem algumas parábolas que falam de trabalhadores e aí às vezes as pessoas confundem. Mas a do servo vigilante é aquela do servo estar sempre preparado para a chegada do seu senhor. Não deixar para arrumar as coisas rapidinho quando o senhor vai chegar, porque esse senhor pode chegar a qualquer momento, né? Então, é aquele servo que está sempre disposto a servir, na verdade, né? Então, ele fala, bem-aventurado é aquele servo que quando o senhor vier, o achar assim obrando. Verdadeiramente vos digo que ele o constituirá administrador de tudo quanto possui. A todo aquele a quem foi muito dado, muito lhe será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Então, quando a gente vai observar isso, pensando no Senhor como Deus, né, e pensando nos reinos dos céus, então a gente pensa como nós, aqui nessa encarnação, temos a responsabilidade de estarmos em prontidão para servir. Então, é um texto que estimula o trabalho e a vigilância o tempo inteiro, né? Então, o Rodolfo Caligari, no livro dele, né, de análise de parábolas, eu cito ele toda hora, que eu adoro, né? Fala disso, né, na firmeza, na execução das tarefas a realizar, em benefício de nosso progresso e do progresso dos nossos semelhantes. Se a gente for pensar bem, tudo que a gente tem de recomendação no trabalho, na realidade vai beneficiar primeiro a nós, porque é um processo de mudança interna, de mudança do nosso interior, de nossa disposição a servir, né? Então, a gente também precisa, a gente pensa assim, ó, eu vou servir para evoluir, para quando eu desencarnar, que eu for prestar contas dos meus compromissos, eu estar, né, com créditos aqui, não ter assumido compromissos que eu não iria realmente executar. Mas a gente também precisa pensar que nós, no nosso labor, no nosso trabalho junto à espiritualidade, estarmos também atentos que precisamos estar em prontidão, porque às vezes novos chamamentos vão chegando e a gente precisa perceber esses chamamentos, né? Então, ele fala da vigilância como essa disponibilidade de estar sempre pronto em condição de servir e iluminar os que de nós se acerquem. O Senhor nos tomará como obreiros da providência divina. Então, o Senhor, do Senhor estar satisfeito de encontrar o servidor ativo, laborando, sem esperar só a recompensa. Porque quando a gente trabalha só perto do chefe chegar, a gente só quer ser reconhecido como um bom servo, embora a gente não seja, né, quando a gente está agindo assim, e a gente quer que quer a recompensa, né, pelo trabalho. Mas quem serve mesmo por servir, o Senhor considera mesmo o obreiro da sua obra. Por quê? Porque já houve uma mudança interna. Eu penso que a gente começa servindo para se curar de algumas coisas. Essa disponibilidade vai sendo desenvolvida em nós. A gente vai aos poucos compreendendo que esse servir, a própria recompensa é a sensação do trabalho feito. Aos poucos vamos percebendo isso, né? E aí essa coisa fica natural. Aí, para ser um servidor fiel, um servo fiel, né? Pronto, né? O que a gente precisa fazer? Aí é que ele fala, as diretrizes estão no Evangelho. Porque Jesus sempre trazia para nós a indicação de como deveríamos agir. E sempre foi o modelo dessa ação. Ele não só falava sobre isso, ele também exemplificava. Nós não devemos só, embora não seja pouco, pensar no que foi dito por ele, mas nas atuações, em como Jesus recebia o maltrapilho, que recebia as pessoas que eram tidas como de má vida, de que forma ele tratava o outro, né? O primeiro a não julgar é ele. Hoje nós estamos cheios de orgulho, de vaidade, apontando o dedo para um, apontando o dedo para outro,
vendo o argueiro no olho do outro e esquecendo a trave do nosso. Então, precisamos mais agir em consonância do que Jesus agia, não só do que ele falava, mas do que ele agia, de como ele tratava o outro, né? Então, aí estão, por toda parte, os famintos, os maltrapilhos, os desajustados, precisando de nosso amparo, auxílio e proteção, né? A gente não pode olhar uma pessoa que vive na rua e aí julgar e dizer que é bandido, dizer que é preguiçoso. Ou você ajuda, ou você tem disposição para ajudar, ou não ajude, mas não fica se justificando, colocando, apontando o dedo para o outro, né? Então nós temos os ignorantes e transviados também reclamando nosso esclarecimento, orientação e estímulo para o bem. Muitas vezes eu penso que é mais fácil ajudar o maltrapilho do que esses ignorantes transviados, porque é esses que eu estou citando que apontam o dedo para o outro, que julga, que é cheio de vaidade, né? Que diz que pobre é pobre porque é preguiçoso, né? Esses também precisam de nossa compreensão, de nosso amor. E para mim, particularmente, é mais difícil, né? Então a gente precisa entender ele como um ser que ainda está em ignorância. Temos os sofredores de todos os matizes, carecidos de nossos exemplos de fé, de esperança, de paciência e de resignação, a fim de suportarem melhor as vicissitudes terrenas. Então, e tem pessoas que tem essa capacidade de compreender o outro, já natural, né? Eu exercito, eu tento. Pelo menos eu estou tentando. Tem lugares que são mais difíceis. Mas tem gente que se vê na rua alguém sem um sapato, tira o próprio sapato e dá, né? Então as pessoas têm, cada um tem uma disponibilidade maior ou menor de servir de acordo com o grau de evolução moral também, né? E o que é essa chegada do Senhor? Se a gente pensar em toda a obra espírita, e até em algumas religiões que acreditam que a vida acaba nessa vida, essa chegada é o desenlace. Né? Porque quando a gente, em tese, morre, é que, ó, entre aspas, ocorre esse julgamento, né? Que vai ser avaliado o que foi feito. Né? Então, esse desenlace é a chegada do Senhor. Você se comprometeu em ajudar, em trabalhar. De que forma você se envolveu nisso? Quantos companheiros, eu olho assim, tem companheiros que eu vejo, poxa, vai para o médico, faz intervenção, tá numa dificuldade, questão de saúde, mas está ali no trabalho. Isso aí é pra gente admirar e pra gente copiar, né? Porque às vezes tudo é uma desculpa, é uma chuva, né? É uma dor de cabeça, tá? Então a gente vai aprendendo também, né, a ser vigilante em relação a isso, a não trazer justificativas para não realizar o que compete a nós realizar, a nossa parte nesse todo aí, que todos precisam um do outro, nós estamos interrelacionados nessa obra da criação, né? Então, quando ocorre uma falha no cumprimento dos nossos deveres, nós vamos sofrer. Quando chegamos do outro lado e dermos conta de que não cumprimos o que nos propusemos. Porém, o sofrimento vai ser proporcional ao maior ou menor grau de compreensão evangélica. Então, você compreende que era seu papel ser caridoso, trabalhar na seara do bem, compreender o outro, né? Então, é por isso que ele fala, quem muito foi dado, muito será pedido. E maiores contas serão tomadas a quem muito foi confiado. Tá? Então, a gente busca o esclarecimento, isso que é interessante. O instruir-vos é algo que nos instrumentaliza para que a gente compreenda esse processo e consiga buscar de uma forma mais organizada, criar esses hábitos para que a gente se transforme interiormente. Mas, ao mesmo tempo, como estamos mais instruídos e compreendemos melhor, seremos mais cobrados. Né? Então, é essa via aí que a gente vai buscando. Mas também eu penso que é um caminho sem volta. Você não pode dizer, não vou mais estudar não pra eu não saber e não ser cobrado. Não tem como. Isso aí é de uma irresponsabilidade tremenda, né? Então, ele fala, amigos, irmãos, não sabemos a que horas o Senhor nos baterá a porta. Se na segunda, se na terceira vigília. O que significa? Se na mocidade ou na velhice. Tem gente que faz assim, eu vou fazer caridade quando eu me aposentar, que agora eu não tenho tempo. Né? Ou se eu ganhar na Mega Sena, eu ajudo. Então a gente não pode ficar adiando começar. A gente começa a compreender isso e a gente começa a perceber como faz bem fazer o bem, né?
Aí nesses estudos que eu estava complementando, eu sempre deixo as palestras prontas, e aí no dia eu vou complementando. E aí eu botei uma música de relaxamento e eu senti a presença de um espírito. E aí veio a mensagem psicografada. E foi sobre o tema. Aí eu, puxa, eu vou ler lá porque eu achei tão pertinente ao que internamente eu compreendi acerca dessa mensagem. Que é, minha filha, você está sendo chamada a servir de todo o seu coração. Não é a escolha e a magnitude da tarefa, mas como você se entrega ao que Deus lhe concedeu de serviço. Então não importa se você acha que é maior ou menor. Pode ser limpar um chão, lavar um prato ou ir para os Estados Unidos fazer uma palestra. De que forma você está realizando isso? Você percebe que você está servindo a Deus, então você tem que dar o seu melhor, né? Então, no serviço redentor, somos representantes do Pai. Devemos honrar essa posição que o Criador nos deu e servir com todo o amor que for possível dispensar a todas as tarefas. Não existe tamanho de tarefa. É no pequeno que nos engrandecemos, sem os louros e as vaidades que servem apenas para esse mundo material. Um dia, escutas a voz da consciência que lhe diz exatamente em que seara de serviço te comprometeste. Então a gente tem uma noção, porque antes nós combinamos. E aí um dia chega aquela mensagem, né? E a gente percebe que ali, pelo menos naquele momento, é ali, aquilo ali. Quando servimos constantemente, não é a espera de um julgamento lá na frente, mas é a construção diária de uma edificação do reino de Deus dentro de nós. Esse tesouro vai crescendo e ele não é externo, está no nosso interior. Guardado ali no nosso íntimo, ele ilumina em nossa volta e nos traz oportunidade de estar servindo muitas vezes sem nem nos apercebermos. Então o serviço não é só o que a gente chama de serviço. Eu vou ali para a casa da caridade fazer esse trabalho. A gente vai servindo naturalmente, né? O mais importante não é para onde iremos após o desenlace, mas o quanto estamos crescendo a cada dia. Para que perder tempo pensando apenas em prestar conta de algo muito específico? Servir tem que ser algo inerente à nossa vivência diária, ao nosso íntimo. Traz aquela sensação de dever cumprido e isso basta. Nenhum reconhecimento a mais, nenhuma recompensa ilusória. Sigamos no bem. Porque nós queremos a recompensa ilusória muitas vezes. Um elogio, que a pessoa valorize seu trabalho, tudo é recompensa ilusória. Porque os maiores servidores são aqueles que estão ali no cantinho que ninguém vê. Não é verdade? Não estou desvalorizando quem está em destaque também, porque muitas vezes eu acho que é o mais difícil. Porque quem está muito em destaque, os olhos se voltam demais, então sofre mais julgamento, apontam mais os dedos, né? Então também tem mais responsabilidade. Muita responsabilidade e sofre mais ataques, né? Uhum. Então, aí eu retomo com instruí-vos, né? Divaldo tem um texto no Tema da Vida e da Morte que fala: o estudo doutrinário estimula a criação de um estado íntimo otimista. Equaciona os problemas afligentes que cedem lugar à confiança na fatalidade do bem que a todos se destina. Então, quando você está se doutrinando e estudando, você cria essa sensação, essa confiança. Não, tudo vai dar certo. Pode estar a circunstância que fosse ao redor. Aquilo é para o bem. Origina-se aí a autoconfiança, com consequência libertar-se das preocupações exageradas e da valorização de insignificância que se responsabilizam por muitas aflições. Então, quantas vezes a gente vê que quando a gente sai um pouco da vigilância, do estudo, né, da leitura do Evangelho, a gente fica dando importância nas bobagens, fica preocupado com as coisas que, na verdade, que a gente depois faz, não, o que vier é pro bem e dá mais tranquilidade. Então, eu já aprendi, às vezes eu tô meio aflita com alguma coisa. Hoje em dia eu me aflijo muito mais quando eu acho que eu fiz alguma bobagem, falei alguma bobagem, porque às vezes a língua sai, né? Hoje eu não vou ficar com isso na cabeça não, eu vou aqui para uma leitura edificante, aí pego algum livro meu, espírita, e abro, né? E sempre transforma aquele sentimento, a gente fica mais assim disposto, menos inseguro, para seguir construindo, né?
Então, Chico Xavier, em Vinha de Luz, traz: o ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daquele que mantém viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Então, no outro, a gente sempre vai estimular, a gente não vai diminuir, não vai maltratar, vai dar um sorriso, vai dar um bom dia. O que a gente tem para oferecer pelo outro? E isso advém do nosso pensamento. Muitas vezes, primeiro, a gente educa a fala, para depois educar o pensamento. Você pensa uma coisa e fala outra para animar, né? Tá pensando, mas depois a gente cria esse exercício e começa a enxergar o bem no outro. Ou buscar e achareis, né? O que você está buscando no outro? Né? Se você buscar o mal, você vai encontrar o mal. Então, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca. Ó, é pra mim essa mensagem. Porque o verbo cria, o verbo insinua, o verbo inclina, modifica, renova ou destrói. Então você tem que saber o que é que você quer como consequência do seu verbo. A gente não pode sair falando impensadamente, né? É algo que eu estou me educando. Eu sempre trago aqui quais são as minhas limitações também, porque eu sei que a gente não se esconde, né? Por denotação viva de nossa personalidade é que o verbo faz isso tudo. Então você está expressando o que você é, né? Então precisamos mais pensamentos de amor, né? Então, a Flora, ele fala assim, ó, Chico Xavier em Os Mensageiros. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina. Então é dentro de nós, realização divina, trabalhar, é algo para nós, né? Sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. Então toda essa discussão que a gente teve antes, né? Da semente de mostarda, né? Do grão, do semeador, tudo isso. Mostra isso, como as coisas podem germinar, começar pequeno. Porque às vezes a gente fala, não, eu não tenho potencial para ajudar, para trabalhar nessa seara, porque eu sou tão imperfeito. Mas é justamente nesse trabalho que a gente vai crescendo e se aperfeiçoando. Aí ele fala, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. Então, que semente nós plantamos, né? A palestra de 1 hora, o pensamento de um dia e o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Muitas vezes a gente fala e age irrefletidamente. E não pensa que um gesto, muitas vezes, um chamar, um elogiar, um dar um sorriso, muda o dia da pessoa, né? Um ouvir. Muito. Eu falo demais, né? Tenho que me vigiar para ouvir. É a pessoa que fala demais e é ansiosa, a gente fica antecipando o que o outro vai falar. Então, é um exercício, né? Então, aí vem um texto de Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes. Eu adoro esse livro. Esse livro me faz refletir muito, porque é um livro que estimula muito a reforma íntima, sabe? Então, ele fala assim, ó, a preocupação com os deveres alheios provoca até o distanciamento das próprias responsabilidades. A gente não fica apontando do outro. Se tá fazendo bem, se não tá querendo fazer pelo outro, esquece a nossa, né? Pois não concretizas teus ideais e nem deixas que os outros cumpram com suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas à intromissão nas competências do próximo, impedindo-o de adquirir autonomia e vida própria. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem teu interior, é que te comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber, ao mesmo tempo, os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem as inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Então, assim, quando ele fala para trabalhar para ti e pelo outro, não é
fazer o dever do outro, não é apontar se o outro está fazendo bem feito. É porque a sua bondade, a sua energia boa, a sua alegria vai irradiar por todo o ambiente. Né? Claro que ajudar, principalmente quando se pede ajuda, é muito importante. Claro que estar disponível para ajudar o outro é muito importante, mas você não pode assumir o papel do outro. Senão ele vai ser sempre o incompetente e você vai ficar sempre naquela posição de competência maior. Né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, de não confundir ajudar o outro com assumir as responsabilidades do outro. Tá? E quando a gente fala de fé e fidelidade, eu trouxe Humberto de Campos na Boa Nova com Chico Xavier. A fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Então é esse servidor que está pronto, né? Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então é essa a questão de trabalhar confiando, porque a gente às vezes quer plantar e colher. Às vezes a gente só veio para plantar, mas a gente quer plantar e quer a colheita imediata, e a gente tem que ter um cuidado com isso, né? E aí eu penso assim, para a gente deixar de ser alguém que faz, alguém que trabalha e virar um trabalhador real, deixar de alguém que faz uma caridade e virar um ser caridoso, o que é que a gente precisa? Da reforma íntima. Então, a gente vai trabalhando e se reformando, trabalhando mais, e escolhendo melhor no que a gente vai servir, né? Então, no Missionário da Luz, eles falam, preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita de clareza e serenidade como um espelho cristalino de um lado. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então, ele compara a quando a gente reflete o céu num rio cristalino. Se nosso interior está assim, calmo e sereno, a gente consegue refletir esse céu, né? Então a gente consegue se conectar mais com a espiritualidade superior. Mas nossa mente, é o que a gente fala de lixo mental, né? A gente fica num trabalho mental tão grande, tem gente que fica esgotado só desse trabalho mental. Então a gente transforma essa mente em um turbilhão, então a gente não vai conseguir se conectar, né? Então, como a gente consegue bons trabalhos e bons resultados? Quando a gente se acalma, se centra e se conecta com a espiritualidade. E aí, eu lendo Painéis da Obsessão, né? Que é com Manuel Filomeno, ele fala muito disso, de quantas pessoas na seara do bem são tão dedicadas, trabalham tanto, tomam à frente, fazem de tudo, e aí sempre tem alguém para destruir o trabalho, sempre tem os beneficiados que sempre querem mais, sempre se queixam, nada tá bom, não é verdade? Então fica parecendo assim, poxa, que trabalho improfico, porque eu faço, e ninguém reconhece, né? Fica às vezes isso na cabeça, né? E aí ele fala que a gente tem que pensar que esses doadores de hoje são os usurpadores de ontem em recuperação. Então, quem está fazendo, e só recebe crítica, insatisfação. Na verdade, ontem foi quem estava fazendo essa crítica e essa insatisfação. Então, anteriores servidores desastrados, ora honestamente arrependidos, fruem de paz com a feliz oportunidade de realização. Formam os grupos de obreiros que despertaram para servir, não é para colher, é para servir, antes que para receber, já que não devem guardar qualquer mágoa diante da ingratidão ou da ofensa dos seus pupilos transitórios, mas se aprimorando, lapidando as arestas morais e crescendo para Deus mediante o trabalho libertador. Então é uma coisa muito do interno. Se a gente não se convencer disso, a gente desiste. Ou então fica, eu não sei como fulano aguenta trabalhar com aquele pessoal ali, né?
Fica aqueles comentários, como é que não desiste? E aí é um discurso que, ao invés de estimular, deprime. E mesmo que o fulano não ouça, você já lançou o verbo, né? Então aquela vibração já vai chegando, tá? Então, é o que, quando a gente está buscando essa reforma íntima, que Chico traz em Instante da Vida, contra o pingo de esforço que sustentamos a favor do autoaperfeiçoamento, surpreendemos o caudaloso rio de nossos impulsos instintivos que nos arrastam para a animalidade de que somos egressos. Aí eu lembro de Paulo de Tarso falando, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, né? Que eu não quero, esse eu faço, porque a gente está nessa briga dentro de nós, entre o instinto do que a gente traz de nossa história e o desejo de evoluir, de crescer e de fazer o melhor, né? Então ele fala na paciência de repetir pequeninos gestos de tolerância e diminutas renunciações. Começa com o pequeno, hora por hora, dia por dia, manejando incessantemente o buril da disciplina sobre a pedra de nossas qualidades virtuais, de modo a nela esculpir a individualidade que aspiramos ser. O que é que acontece? Para que a gente consiga nesse pequeno, eu falo que é igual o AA, né? Só hoje eu não vou beber, não. Eu coloco anônimo, ele não pensa amanhã, depois, hoje. Então, nesse momento, não vou responder uma ofensa. Eu vou ser perfeito, ser desperfeito. Então, olha que vigilância a gente tem que ter, porque às vezes você tá lá, distraído, dirigindo, alguém te fecha, pronto. Toda essa vigilância já foi embora, você já xingou a família toda do sujeito, né? E quantos conflitos porque a gente não para antes de reagir, que a gente poderia ter evitado, a gente não evita, né? Então, como a gente fala que a chegada desse Senhor é o desenlace, eu trouxe também uma passagem missionária da luz de Chico falando: lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. As coisas não acabam aqui. Nós continuaremos o trabalho lá. Mas observe, se nós aqui já nos conectamos com uma equipe espiritual que está trabalhando, já estamos trabalhando no bem, já estamos sintonizados com a equipe do bem, não é muito mais tranquilo essa passagem, não é muito mais rápido que a gente vai conseguir realizar do outro lado também? O reencontro, né? Porque a gente normalmente servia lá, depois de reeducar, às vezes estava no umbral, saiu, se reeducou, começou a servir e veio cheio de promessas. Se a gente continua associado a esses grupos, né, vai ser tão mais tranquilo esse processo de desenlace. Então a gente precisa pensar no que, então? O principal que precisamos desenvolver é o espírito de serviço. É gostar de servir. Então, no início, é uma coisa de criar um compromisso para ter a obrigação de estar lá. Mas que depois vira uma rotina que você não consegue deixar de ir. Você faz, poxa, hoje eu não fui por algum motivo. Ai, não queria ter perdido, me faz tão bem. Na verdade, outra coisa importante, a oração. Porque é o que nos mantém em conexão. Às vezes a nossa mente está um torvelinho, está uma loucura. São muitas coisas de vez, ainda mais que agora você está lá de boa, como fala, né? E aí vem mensagem no WhatsApp, um cobrando isso, outro, né? E às vezes a gente precisa parar, orar, se conectar, pedir a Deus que nos oriente, que nos dê, que a gente consiga abrir essa sintonia, para que no nosso dia a dia a gente esteja trabalhando no bem, né? Então, a gente precisa de vigilância. E essa vigilância no sentido de abrir mão da vaidade, abrir mão de fazer críticas ao serviço do outro, abrir mão da falta de colaboração. E teve uma palavra que eu ouvi, que, não sei, me marcou. Eu uma vez estava trabalhando no hospital e alguém abriu o bebedouro, pegou sua água e não fechou completamente. Sabe aquele que está meio folgadinho e ficou pingando? Pim, pim, pim. Eu nem vi. Aí alguém de lá da equipe fez, mas que displicência! Como é que não olha aqui, ó, sujou o chão todo. Aí
Ai, meu Deus, será que fui eu? Fiquei assim, depois não fui eu não, porque eu não usei. Mas aí, ó, como nós às vezes pecamos pela displicência. Não é porque a gente, não vou fazer, não é isso, mas a gente nem ouve os chamamentos. Nós muitas vezes somos displicentes. E quando nós somos displicentes, as consequências dessa displicência nossa vai recair sobre o ombro de alguém. Alguém vai ter que trabalhar mais por conta dessa displicência, né? O estudo, importantíssimo, porque é quem vai trazer as diretrizes sobre o proceder e a vigilância acerca das nossas obrigações. Às vezes a gente tá lá, achando que tá tudo certo, aí abre numa página e aquela página as porradas que a gente toma. Emmanuel é danadinho pra isso, né? E aí chama atenção pra algo que a gente tá deixando, que a gente tá displicente, tá deixando de lado e não tá percebendo, não tá nem dando atenção. Então o estudo faz essa vigilância acontecer. Eu acho que já me acho neurótica lá em casa, porque quando eu não tô lendo, eu tô ouvindo palestra. Mas é justamente para conseguir me manter nessa vigilância. Porque a mediunidade, se você deixar, você se conecta e enche em sua cabeça. E não tem como a gente ficar doutrinando o tempo todo mentalmente. Senão a gente enlouquece, né? Então, saber sempre que o trabalho não será leve. Vou trabalhar, não é, né? Muitas vezes é na raça, né? E os atendidos, muitas vezes, serão o próprio entrave ao trabalho. Então, a pessoa a quem você está tentando beneficiar é o próprio entrave. Não é verdade? Se o número maior de quem a gente atende é de desencarnado, a gente não tem noção disso. E muitas vezes são eles os obsessores, né? E as pessoas criticando, e as pessoas não visualizando o benefício do trabalho, às vezes sabotando o trabalho, quem é beneficiado, né? Então, saber que isso existe e saber lidar com isso, né? Quando não nos sentimos prontos, no serviço nos preparamos. O que é que isso quer dizer? É o que eu falei, eu não sou bondosa assim, né? Eu lembro de Lívia falando do curso de bondade, né? Então, o curso que a gente faz para isso não é uma universidade. Eu digo que é uma residência. Por quê? Porque é já aplicando. Então, a gente desenvolve a bondade praticando a bondade. A gente desenvolve olhar o bem no outro praticando isso. Orando, né? E fazendo. Então, não dá pra gente ficar arranjando desculpa o tempo inteiro para não servir. E o mais importante, reforma íntima. Porque é a partir da reforma íntima, na verdade, que a gente tem o desenvolvimento ideal para conseguir seguir em frente, né? Eu digo que é uma retroalimentação, né? Você trabalha para se reformar e se reforma para trabalhar melhor. Então, a gente busca sempre um curso prático, né? Para que a gente consiga realizar a reforma. Porque muitas vezes a gente faz o quê? Se sabota. A gente quer trabalhar justamente o que a gente tem facilidade. Não é que a gente não vai fazer e realizar o que está na nossa identidade, mas o que pega mais, o que é mais difícil é justamente o que a gente mais precisa trabalhar. Então a gente vai adiando, a gente vai se justificando, a gente vai se permitindo, começa com uma coisinha pequena. E quantas vezes também a gente larga um trabalho assim? Porque a gente começa, aí se justifica, não vai um dia, não vai outro dia, daqui a pouco se desvia completamente, não consegue estar presente. Quantas vezes, né, nós nos afastamos por conta disso? Tá? A gente não dá conta. Agora, uma coisa que eu li num texto de Divaldo, eu não lembro exatamente qual foi o livro, que é interessante, foi de Divaldo. Eu tô lembrando da capa do livro, mas eu não tô lembrando o nome do livro. É que nós muitas vezes queremos a emoção. Foi no de Divaldo mesmo, Manuel Florino de Miranda. A gente quer coisas que nos dêem emoção. Quando a coisa começa a ficar, tipo assim, entre aspas, sem graça, meio chata, meio rotineira, nós perdemos o interesse.
E, na verdade, os trabalhos sérios acabam ficando rotineiros mesmo. Então, a sustentação não é de emoções, de achar que foi divertido, ai, que foi assim, que tocou meu coração, que eu saí emocionada. Não. É a rotina, é o fazer mesmo. A competência nossa de realizar vem disso. E muita gente perde o encantamento. Fala, aquele grupo tá muito chato, não vou mais não. Aí troca de grupo. Não, já enjoei. Aí vai para outro grupo, né? Então a gente fica buscando essas emoções, que é o que ele critica muito daquelas conversas no meio do trabalho, que não tem sentido, falar do outro, para trazer essas emoções do instinto primitivo nosso, que a gente traz das vivências anteriores e a gente fica o tempo todo querendo resgatar. Então, às vezes até nos desviamos do objetivo do trabalho. Quantas vezes nós estamos inseridos na rotina de trabalho do centro espírita e não estamos adequadamente estudando e ficamos divulgando coisas que não tem fundamento nenhum, falando coisas que não tem. Se você pega por A mais B o fundamento da doutrina, claro que às vezes a gente vai discordar de algum autor, né? Principalmente se a gente lê Kardec, eu acho que para o Espiritismo, Kardec é a referência. Ninguém maior que Kardec. Tentam modernizar, trazendo justificativas para alterar o que ele falou. Mas eu penso que a partir do que Kardec falou, a gente pode evoluir no sentido de trazer mais informações, não alterar. Então, pode ser o autor que for. Eu, Alina, quando leio, vou ter esse senso crítico de analisar se eu vou concordar com o que esse autor está falando ou com o que Kardec está falando, né? Então a gente precisa ter esse embasamento, para a gente até tomar a decisão, não ficar cegamente, se o médium tal falou é verdade. Porque isso, gente, todo mundo é falível, né? Então, como a gente não pode deixar de ter esse senso, a gente fica criando personalismo, e seguindo qualquer coisa. A gente não pode, a gente precisa estudar mesmo para compreender. Porque o básico, tudo bem, amar ao próximo, mas a aplicabilidade disso, às vezes quando você vai pro discurso, você vê que no fundo não tem isso aí. Então a gente precisa pensar, poxa, esse discurso aí tem como fundo mesmo esse amor universal, fraterno? Essa atitude aí tá correta? Ninguém é infalível. Então, a gente não pode tomar como referência tudo. Não é criticar. Não é sair também, ainda mais hoje com rede social, né? Se alguém falar alguma coisa, pronto. Aí vira os pró e os contra fulano. Isso não é. Gente, todos nós somos falíveis, inclusive no discurso. Às vezes eu, ouvindo as palestras, eu gosto de ouvir muito o que eu falei, né? Até pra falar, meu Deus, eu falei isso. Até ouvindo minhas palestras, eu falo assim, falei isso... Não acredito, né? Então, a gente se critica e vê que nós também somos falíveis. Então, a gente não pode pegar um companheiro de doutrina e criticar porque você não concorda com ele. A gente pode conversar, a gente pode dialogar, a gente pode discordar, mas a gente não pode massacrar, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o outro, porque aí a lei da caridade é que está atuando de verdade. Tá certo? Boa noite a todos, um prazer estar com vocês. Só uma frase. Somos um diamante bruto. Vamos sendo lapidados quando nos colocamos à disposição do Pai na seara do bem. Muita paz.